Então o Bitcoin morreu de... Pera, na verdade já passou, deixa pra lá. Então deixa eu te explicar o que aconteceu ao longo desse fim de semana com o preço do Bitcoin e do Bitcoin Cash e por que você poderia saber desde o começo que isso não ia dar nada e ficar calmo o tempo todo. Porque o que aconteceu? A Bitcoin deu uma morridinha, né? Caiu de uns $7.500 no pico para $5.500 no fundo. Eu adorei que alguém fez um meme, assim, eu até coloquei no meu Facebook, né? O Bitcoin é a moeda que só cai, né? Bitcoin cai abaixo de $100, as manchetes. Bitcoin cai abaixo de $500. Bitcoin cai abaixo de $1.000. Bitcoin cai abaixo de $3.500. Bitcoin cai abaixo de 5... Só cai essa moeda, né? Que merda, né? Adorei aquela. Mas o Bitcoin deu uma caidinha aí, ok? E no meio disso o Bitcoin Cash saiu de, seja lá que valor irrelevante que ele tinha, pra $3.000 e todo mundo ficou, meu Deus, agora vai inverter, será que o Bitcoin Cash vai dominar e tudo mais? E eis o jeito fácil de você saber que isso não ia dar em nada, que é o que eu vivo falando toda vez que eu faço um vídeo sobre o preço do Bitcoin, que é, talvez você saiba, talvez você já esteja falando, qual é o motivo fundamental? Uma bolha é uma valoração de um asset sem motivo fundamental. Ou seja, nada mudou na comunidade, na economia, nos usuários disso, na usabilidade da moeda, mas o valor subiu. Isto é uma bolha. Pergunta: o Bitcoin Cash mudou? Existe alguma mudança fundamental no Bitcoin Cash nas últimas 3 semanas para justificar o valor subir 6 vezes? Não. Então é bolha. Ponto. É fácil. E o que aconteceu que o preço do Bitcoin mudou? Existe um motivo fundamental? Sim, que é o que eu falei lá no vídeo lá atrás sobre por que o preço do Bitcoin subiu, que é o quê? Uma das coisas que estava levando o preço do Bitcoin acima era a possibilidade de um fork, certo? Ia ter uma divisão do Bitcoin por causa do Segwit 2x, e isso ia criar outro token, como foi no caso do Bitcoin Cash, e quem tem Bitcoin ia poder vender esse token para comprar Bitcoin de novo. Então você estava pensando assim, eu vou comprar uma coisa, porque daí eu vou ter 2 coisas, eu vendo essa coisa para comprar a primeira coisa e eu tenho mais dinheiro. E muita gente estava fazendo isso. Por isso que o preço do Bitcoin disparou, especialmente uma semana atrás, mais ou menos, aquela loucura uma semana. Bom, agora já é mais 2, né? Quando eu viajo, eu meio que saio de uma linha do tempo na minha cabeça, não sei o que acontece. Mas umas 2 semanas atrás, o preço daquela porrada, aquele fat green bars reto pra cima, ok? E passou. Por quê? Porque o fork foi cancelado. Então, se o fork foi cancelado, não vai ter o outro token. Então, quem comprou querendo ter o outro token, não vai ter outro token para ganhar dinheiro. Então, vendeu para voltar para altcoins. Tanto que várias altcoins, inclusive Ethereum, Dash, etc., caíram de valor fantasticamente. A Dash estava tradando a uns $400, chegou a cair para $280. Por quê? Porque você tem o dinheiro saindo de altcoins para ir para Bitcoin, para pegar um novo token, vender um novo token, voltar para Bitcoin e voltar para altcoins. Você está querendo fazer essa arbitragem. Aí você fala, não tem mais arbitragem. Então vou voltar para altcoins. E o que foi que aconteceu? O preço de altcoins voltou a subir, o preço do Bitcoin caiu para $5.500 e agora já está olhando aqui, está a $7.000 de novo, então vários nada, sendo que eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira e ele vai sair na quinta, então pode ser que ele já tá 10 mil ou 3. Vida, nossa, é muita emoção ao redor disso. Mas enfim, agora você tem de volta aquelas rampadas fantásticas em altcoins e todo mundo tá saindo pra especular lá porque tem muita gente que faz isso. Então, é aí que você sabe que, é aí que você, tendo essas informações, conseguiria ter analisado ao longo desse fim de semana que passou que, tá acontecendo um monte de loucura aqui no Bitcoin Cash Bitcoin. Não, o preço do Bitcoin caiu agora normal e o Bitcoin Cash subir de valor não tem o menor motivo, então isso aí vai durar uns 3, 4 dias e vai passar, que foi a minha previsão, tava certo. Que volta aquela coisa que eu vivo falando pra galera, que é, não compra o que você não sabe. Eu acho que é uma boa ideia você investir em Bitcoin? Sim. Agora, você tem que saber o que você está fazendo, ou você tem que ter alguém como referência próximo de você que sabe o que está fazendo, para você poder ligar pro cara e falar, meu Deus, o que eu vou fazer? E o cara responde para você o que você tem que fazer. E daí você faz, porque isso aqui você tem um consultor de investimentos. E seria bom se a gente tivesse mais pessoas nesse ramo em Bitcoin. Inclusive está surgindo, eu acho isso muito legal. Agora, se você não tem nenhum dos dois, ou você consegue, ou você aprende, ou não entre nisso, porque você pode fazer cagada. Muita gente deu aquelas mãos de alfaceada louca no meio disso. Muita gente tá tentando fazer trade na louca, falando, não, acho que eu só vou analisar uns gráficos aqui, fazendo umas loucuras. E às vezes você tem a ilusão de que isso dá certo, que o Bitcoin vai subir de qualquer jeito, mas você tem a ilusão de que você tá indo bem, quando na verdade se você fizesse nada teria sido melhor, ou enfim. Então, aprendam a investir, sabe? É engraçado que as pessoas passam a maior parte da vida delas devotado a ganhar dinheiro e quase nada da vida delas devotado a como preservar esse dinheiro ou como fazer esse dinheiro render mais.
O que é realmente uma alocação de tempo muito estranha, se você parar pra pensar, mas também você pensa, as pessoas são pessoas que não sabem investir, então elas não estão pensando desse jeito. Ah, ok. Então, assim, pensar como investidor é uma coisa importante, se educar como investidor é uma coisa importante, toda pessoa deveria fazer, mesmo que você não tenha dinheiro economizado, porque seja lá o que você está fazendo com a sua vida, você está investindo, não é só dinheiro, ok? Isso é muito importante de fazer. Então, se eduquem nesse ramo, por favor, sabe? Se você vai entrar em Bitcoin, se você vai fazer alguma coisa pra lá ou pra cá, se eduque nisso. E ainda no tópico de investimentos em criptomoedas, eu só queria dar uma pequena voltinha da vitória em uma coisa, que é... A Dash começou a patrocinar esse canal aqui em julho de 2016. Desde então, a Dash se valorizou em relação ao preço hoje 60 vezes. Então, assim, quem ouviu, obrigado pela confiança de vocês. Quem não ouviu e zoou, bom... Não sei se estamos zoando muito agora. Agora, por que isso aconteceu? Eu não comecei a investir em Dash porque a Dash começou a me patrocinar. Eu já era um investidor de Dash antes, eu já gostava, já tinha mencionado ela no canal várias vezes quem ela das antigas. Pô, das antigas tipo um ano e meio atrás, né? Mas enfim, você lembra que eu falava bastante da Dash. E por que eu gosto dela? Por que eu tenho meu interesse nela? Porque é uma moeda que é muito diferente do Bitcoin em aspectos de governança. Tem várias outras coisas também, tem várias outras coisas dentro do sistema que eu acho muito interessantes, mas é o fato que você tem masternodes que podem modificar o sistema muito rapidamente. Isso é uma vantagem e um problema. Isso é um problema porque eles podem modificar isso muito rapidamente para um jeito muito pior. Mas, numa situação de grande dificuldade, numa situação de algum ataque muito complexo, alguma coisa assim, os masternodes ainda detêm controle da rede, então eles podem fazer algumas mudanças que podem ser benéficas em casos muito urgentes. De novo, isso pode ser ruim, isso pode ser bom, mas é uma feature consistentemente diferente do Bitcoin, que, como existe no caso do Bitcoin e Bitcoin Cash, leva anos para chegar a um consenso em alguma coisa e resolver um problema. O que é bom sim, porque você gostaria que alguma coisa que só tenha a única utilidade de reter valor, você gostaria que essa coisa fosse muito difícil de modificar. Sim, é verdade. Mas isso pode gerar um problema, que em tempos de grandes emergências, de grandes problemas, o consenso não aparece, e pode aparecer, mas pode não aparecer e você pode não ter uma resposta muito boa necessariamente. Então a minha aposta era que, porque a Dash tem essa diferença significativa, conforme o volume e a quantidade de dinheiro que está em Bitcoin sobe, você começa a se preocupar de, e se isso aqui deu uma merda federal e for pro saco? Qual é o hedge? Bom, o hedge é uma moeda com uma grande privacidade, como por exemplo o Monero, você pode pensar alguma coisa assim, mas eu imagino que o maior problema que a Dash, que o Bitcoin pode encontrar, que eu imaginei um ano atrás, e estava certo em relação ao problema do SegWit, das adaptações, e ainda acho que eu vou continuar certo pelos próximos anos, é um problema de atualização e você manter a qualidade do sistema. E nisso a Dash é um hedge, ela tem outras propriedades interessantes e conforme a quantidade de dinheiro sobe em bitcoins, vão entrar em outros lugares, outras pessoas vão começar a procurar investimentos que podem ser seguros contra o Bitcoin e Dash pode ser um deles, então já vamos entrando. Essa foi a minha lógica e tava certo, os números mostram. Então, isso que é importante você entender o que você está investindo, você saber o que é, quais são os riscos, o que pode ameaçar isso, e se esse risco se concretizar, o que você vai fazer. Por isso, de novo, que eu achei, tipo, não, o Bitcoin Cash está subindo, o Bitcoin está caindo, todo esse problema. Mas o Bitcoin Cash não tem nada que seria realmente um contrabalanço ao Bitcoin, ou seria uma resposta a um problema que está acontecendo agora, então isso não é um seguro, um bot salva-vidas sendo efetivado em cima de um grande problema do Bitcoin, sim... noob flipando as calças e fazendo merda, é isso que tá acontecendo, e justamente foi o que aconteceu. Na verdade, em cima de várias outras coisas que, enfim. Então, essa que é a lógica que você tem que ter por trás. Essa que é a lógica que você... Não tô dizendo a minha lógica necessariamente, mas você tem que ter alguma lógica para entender o que você tá fazendo e como você vai se comportar em tempos de tempestades. E muita gente não tem. E eu sugiro que você tenha, estude. Se você tem uma quantidade de dinheiro significativa nisso, pense, qual que foi o tempo que você levou para ganhar esse dinheiro para pôr aqui? E coloque algum tempo, no mínimo proporcional a esse, em manter aquele dinheiro lá inteiro, sabe? Não é só pra criptomoedas isso, mas tipo, é um conselho pra vida, ok? E só pra fechar no campo de investimentos, eu preciso dar outra voltinha da vitória também, que é a Quantum Atlas, que é uma plataforma de investimento em arbitragem de Bitcoin, que tá patrocinando o canal aqui. Patrocinando o canal não porque eles pagaram, eu achei legal. Não tem essa história aqui no canal de pagou entrou, inclusive várias divulgações que eu faço aqui. Quer dizer, todas as divulgações de vídeo que eu faço são de graça. As únicas coisas que eu tenho são algumas coisas que eu ganho por vendas, como por exemplo no caso do Brasil Paralelo, algumas coisas assim. E
os patrocínios. Não tem aquela coisa assim de, paga que eu te pago aqui e você fala do meu produto em vídeo. Não, eu não faço isso. A minha política é, se é bom eu divulgo, se é ruim eu não vou divulgar. Você não precisa me pagar pra eu divulgar uma coisa boa que vai beneficiar as pessoas aqui, porque eu já tenho ganho dinheiro de outros lados, então, enfim, vocês entenderam a ideia. Mas o Quantum Atlas tá aqui porque eu gosto muito da plataforma deles, conheço os caras, sei muito bem quem eles são, então eu gosto do investimento deles. É uma plataforma de arbitragem e o resultado deles de outubro já saiu, foi um retorno de 3%. Então, quanto é que foi a poupança mesmo? Só pra saber? Então, assim, em cima da valorização do Bitcoin, claro, ainda teve a valorização de 3% que a Quantum Atlas conseguiu. O que eles fazem é arbitragem. Então, em qualquer bolsa, a qualquer momento, você vai ter diferença de preços. O que você faz é tentar fechar essa diferença de preços para ganhar dinheiro em cima. É o que é arbitragem. Então, eu não vou tentar explicar a arbitragem aqui, porque seria muito longo, o vídeo ia ficar um saco. Mas, enfim, o ponto é, eles estão fazendo isso, a plataforma deles conseguiu vários investidores nos últimos 2 meses, basicamente, eles estão crescendo bastante. O que significa que agora o sistema vai melhorar. Quem já é cliente deles sabe, recebe os e-mails falando, olha, isso é quanto dinheiro nós temos aqui dentro, esse foi o nosso faturamento, é isso que a gente vai fazer, contratar auditorias, melhorar a plataforma, etc. Então agora eles estão melhorando ainda mais a plataforma deles e olhando para diversificar as coisas, ter mais variedade ali, ter mais possibilidades dentro da plataforma nos próximos meses. Então eles tiveram um resultado bom, então é uma opção de investimento para você também. Eu tô falando porque dá dinheiro, porque eu tô preocupado com o well-being de vocês. Se vocês são libertários, eu quero que vocês ganhem dinheiro com isso, porque daí quando o Estado falir a gente vai conseguir comprar o Rio Grande do Sul no débito. Mas, enfim, é só essa divulgação, essa notificação. Acompanhe os caras, veja o que é a plataforma deles. Não se inscreva puramente só porque eu falei. Vai estudar o que é, vai ver o que é, entenda o que é, não investe no que você não entenda. E, by the way, alguém pode perguntar assim, mas Rafael, você tá divulgando a Quantum, que é legal, mas você tem dinheiro lá? Sim, metade de todo o dinheiro que eu tenho economizado tá com eles, a outra metade eu faço trades e algumas outras coisas, então não tá, mas enfim, só pra você saber que minha carteira tá onde tá meu argumento também. Então, é bom ter essa segurança, ok? Tchau, tchau. E eu não ganho nada, assim, a mais ou a menos por você entrar. Então, não é como se eu estivesse divulgando uma ação que eu comprei, que daí se você comprar eu ganho dinheiro. Não, eu não ganho nada se você entrar lá a mais. Então, esclarecimentos necessários. Tchau.